Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre parentesco, filiação, né? Este assunto está no capítulo número 4 da pluralidade das existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos, né, um estudo aqui das questões 203, 204, em que trouxemos para explicar, né, essas duas questões, né, o assunto, né, o texto, a parentela corporal e a parentela espiritual, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É um assunto muito importante para nós, em que nós trazemos à memória os ensinamentos de Jesus, quando ele questiona, né, quem era sua mãe e quem eram seus irmãos. Né? No qual o objetivo deste ensinamento que ele nos deixou é estabelecer que existe uma diferença entre a família corporal e a família espiritual, ou seja, aquela que é estabelecida pelos laços espirituais. Então, desse nosso estudo que antecedeu aqui esse atual, nós falamos que o espírito que já existia, né, antes do nascimento do corpo ou do seu corpo físico, né, antes daquela existência corporal, ele já existia, já tinha a sua bagagem espiritual. E que os pais, eles apenas, né, apenas entre aspas, né, mas eles forneciam a oportunidade àquele espírito, né, de encarnar, dando-lhe apenas, mais uma vez entre aspas, né, a vida corporal. Porque o espírito já existia, né, e ele toma aquele corpo que é o da sua reencarnação. Porque a alma, ela é indivisível, como nós vimos no estudo anterior. Então, o pai e a mãe não oferecem de si, né, o elemento espiritual para aquele espírito. Eles não fornecem de si, apenas o corpo físico que aquele espírito que já existia vai utilizar durante aquela encarnação. Né? Então, falamos também que, dentre essas relações que se estabelecem dentro de um contexto familiar, né, a sucessão das existências corporais que nós então tivemos, né, e que se estabeleceram de diversas maneiras nessas vidas, né, elas fornecem para nós então ligações com diversos outros espíritos, né, que fizeram parte ali do nosso contexto existencial nas outras existências. E que hoje, por mais que nós estejamos, né, dentro de uma família com um número limitado, né, ou seja, o pai, a mãe, o irmão, o avô, aquela parentela corporal, nós também temos relações que são estranhas a nós naquela encarnação, porque a gente não se lembra, mas que remontam a outras existências. E muitas das vezes, estas relações vão se traduzir para nós como simpatias ou como antipatias. Né? Então, é interessante da gente lembrar que a sucessão das existências corporais estabelece entre espíritos ligações que remontam a existências anteriores. Né? E que existe a família pelo laço espiritual e a família pelos laços corporais. Né? Uma, ela é, de certa maneira, passageira, que seria aquela família corporal, né? Dos laços corporais. Obviamente que aí a gente tem espíritos que também fazem parte da nossa família espiritual e que continuarão ligados a nós. Mas é esta a verdadeira família, né? A família espiritual. Né? Mais uma vez, né, dentro da família corporal, nós também temos espíritos que são também ou que estão também ligados a nós e fazem parte da nossa família espiritual. Né? Bom, indo para a questão, então, 205, Kardec pergunta o seguinte, ou na verdade aqui ele faz uma afirmação, né, e verifica qual é a resposta dos espíritos. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com, com o fazê-los anteriores à existência atual. É até interessante a gente ver essa afirmativa para que a gente possa, com as respostas aqui que são trazidas para nós, entender, né, o contexto que faz essas pessoas pensarem que a reencarnação, né, se afigura destruidora dos laços de família. Vamos ver o que nos é trazido nas respostas e com os textos suplementares que nós hoje trouxemos aqui para entender por que alguém poderia vir a pensar que os laços de família seriam destruídos com a doutrina reencarnacionista. Nós vamos utilizar aqui também, né, este texto, que está no capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala exatamente disso. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Então, é muito interessante a gente ver esta comparação de Kardec, porque ele compara o efeito, né, ou a consequência, melhor dizendo, de uma ideia reencarnacionista e de uma ideia não reencarnacionista nesses laços familiares. Para que a gente possa ter uma ideia, né, ele fala aqui, né, no item 18, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário,
tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, ou seja, da unicidade das existências, né, isso sim os destrói. Né? Então, voltando aqui na resposta para a pergunta, né, que é proposta, né, ou afirmativa, né, que é colocada aqui, né, é, a reencarnação, ou a doutrina da reencarnação, olha o que os espíritos falam sobre ela, sobre esta relação com os laços familiares, né, os laços de família. Elas, ou ela, a reencarnação, os distende, ou seja, alarga, né, amplia, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ou seja, né, em outras existências, pode ser que aquele que hoje se apresenta para nós como, né, um vizinho ou um amigo, né, ou alguém que presta algum serviço para nós, né, de alguma maneira, né, pode ser que essas pessoas, né, tenham em existências passadas, tenham, né, não é uma regra, né, mas podem ser que aquelas pessoas tenham sido para nós um ente querido no passado. Então, como as nossas existências passadas são muito numerosas, e nessas encarnações anteriores nós tivemos pais, mães, irmãos, primos, avós, né, ou seja, uma parentela muito grande, pode ser que essa parentela espiritual tenham espíritos que hoje venham a estar encarnados no mesmo período em que nós também estamos. Mas não necessariamente a mesma família consanguínea, né? Como ele está colocando, né? Pode ser que outros desses espíritos estejam em famílias ou em outros ambientes familiares, né? E que não no mesmo que o nosso. Mas nem por isso essas relações se acabam, né? Elas continuam existindo pelos laços espirituais. E é por isso que, né, a reencarnação ela amplia, ela distende, né, esses links, essas ligações com a nossa família, né? Ou seja, né, esses laços se distendem pelo fato de existirem muitos espíritos que já de alguma forma passaram, né, ao nosso contexto, né? Passaram ali uma vida ao nosso lado dentro de um contexto familiar é, igual, né? Mas nem por isso também é que esses espíritos venham a estar todos encarnados ao mesmo tempo. Não é isso. Então, continuando aqui, para que a gente possa fazer um estudo, né, desta questão, e pegando lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, este tema muito interessante, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Vamos ver aqui o que Kardec nos traz a mais. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Olha que interessante. Né? Então, é isso aqui que é muito relevante para nós, né? Vou até grifar aqui de outra cor, né? É simpatia, afeição, né? Semelhança das inclinações. É isso que faz as nossas famílias no plano espiritual. Afeição, simpatia, semelhança das inclinações, ou seja, as mesmas vibrações, né? Os mesmos sentimentos, é o sentimento que une, e não coisas que são transitórias, né? Interesses, muitas vezes mesquinhos, que nos fazem ligar uns aos outros, né? Ou seja, coisas materiais, passageiras, transitórias. Não é isso que estabelece as famílias no plano espiritual, e sim o verdadeiro e puro sentimento. Né? Olha que interessante. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, eu acho que é isso, eu acho que é nesse ponto aqui que, para algumas pessoas, a reencarnação poderia, né, como ele colocou aqui na pergunta, né, ser algo destruidor dos laços de família. Porque a gente poderia, como outras, né, filosofias poderiam nos colocar a ideia, né, que a gente vive e depois da nossa vida corporal, né, vamos ou para o céu ou para, né, um determinado lugar circunscrito, né, e que ali nós nos encontramos todos juntos, né, e com uma única vida que tenha tido existência. Né? E se nós tivéssemos uma outra existência, como esses espíritos que ali se reuniram vão ter que se separar, né, novamente, então a família que ficou ali naquele lugar em que eles se encontraram seria destruída pelo fato de um dos seus membros ter partido, né, ter se distanciado. Então eu acredito que é este o pensamento que faz com que algumas pessoas, né, acreditem ser destruidora dos laços de família a encarnação.
mas é muito pelo contrário. Como nós estamos falando, ela amplia os laços de família. E a reencarnação apenas momentaneamente os separa, né? Porquanto, ao regressarem à reticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, eu acho que mais ou menos esse é o pensamento, né, que Kardec também quis retratar aqui nesta questão, né? Tem outros desdobramentos desse pensamento, vamos ver, né? Mas que fique claro, né, que a encarnação apenas momentaneamente os separa. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, ou seja, nós podemos voltar a uma existência corpórea com seres que pertencem aos mesmos, ou à nossa família espiritual, né, e que vêm a encarnar numa mesma família. Então, vejam aqui, né, o detalhe. Muitas vezes, até, ou seja, ele não está colocando como regra, né? Como a gente já comentou aqui também numa outra questão. Kardec é muito minucioso com relação a esses pontos, né? As mais das vezes, né? Então, muitas vezes até, ou seja, se trata aqui de uma regra, né? Muitas vezes até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo ciclo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento, né? Se uns encarnam e outros não, por isso, né, que ele colocou aqui, né, muitas vezes até, né, porque pode ser que uns não venham a encarnar. E a gente sabe que é isso que acontece, né? Imagina, se uns encarnam e outros não, nem por isso os deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. O em cativeiro aqui para nós é a nossa existência corpórea. Nós estamos, de certa maneira, né, com menos liberdade, né? Nós estamos aqui no nosso cativeiro, que é o nosso corpo físico, né, que nos impede de irmos a todos os lugares ou de estar em contato com todos os seres que pertencem à nossa família espiritual de uma maneira, né, digamos, visível aqui para nós. Né? Mas como Kardec fala, nós estamos unidos em pensamento. Né? Nós estamos aqui presos, nós não podemos vê-los, mas eles podem nos ver, eles podem transmitir os seus conselhos, os seus pensamentos a nós. Né? Eles se acham livres, libertos da carne, enquanto nós ainda nos achamos presos. Obviamente que nós também entendemos que durante o sono, por exemplo, né, nós temos uma certa liberdade para entrar em relação com esses espíritos. Né? Durante o sono, o nosso espírito se liberta momentaneamente, né, do nosso corpo físico. E é nesses momentos de uma liberdade relativa em que esse espírito vai ter a oportunidade de se reunir com esses outros que fazem parte da sua família, que vão lhe dar conselhos, que vão lhe orientar. Né? A gente não se lembra, porque né, isso atrapalharia o nosso livre-arbítrio no estado de vigília, ou seja, quando acordados. Mas nós guardamos intuitivamente muitos desses conselhos e dessas orientações, para que a gente possa redirecionar aqui as nossas ações no nosso dia a dia. Mas, como nós estávamos falando, essa é uma liberdade, né, relativa, porque a liberdade total do espírito com relação ao corpo se dá na morte, né, na morte do corpo físico, ou seja, no desencarne. Né, e rompe-se ali os laços que prendem o espírito àquele corpo físico. Né? Então, desfeitos esses laços, o que se dá na morte do corpo físico, né, o espírito, então, ele volta à sua liberdade, volta a ter a sua liberdade, sua vida espiritual. Né? Então, continuando, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Né? Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Né? Isso é muito interessante, né? Porque à medida que nós vamos progredindo, né, à medida que nós vamos tendo as nossas oportunidades reencarnatórias, né, nós podemos progredir juntos, né, resgatar algumas das vezes erros que nós cometemos uns contra os outros e restabelecer, inclusive, aquela simpatia existente. Né? E nós, à medida que nós vamos nos depurando, nós então vamos sentindo menos egoístas, menos orgulhosos, o que nos permite ter maior amplitude de relações com os outros espíritos. Né? E ali, então, vem naquela relação algo de verdadeiro e de puro, que enobrece e que né, os incentiva também a estarem juntos, porque faz bem para eles. Né? É o que ele coloca aqui. Né? Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam, né? E a cada existência todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Né? Então, essa afeição ela vai se tornando cada vez mais viva e mais recíproca, porque a gente começa a progredir espiritualmente e todos juntos progredindo faz com que os laços se apertem cada vez mais, porque não mais nós vamos ter aqueles
aquelas ligações, aqueles laços que são fracos ou que foram feitos, estabelecidos por interesses muitas vezes ligados pela matéria. Os laços agora, à medida que vamos progredindo, eles se tornam reais, porque nós vamos nos ligar àqueles pelos quais nós temos uma verdadeira afeição, um verdadeiro sentimento. E essas relações são as relações verdadeiras. Aquelas que são falsas ou que foram feitas mediante, né, a ligações puramente materiais ou temporárias, ou com vistas à obtenção de algo, né, durante a nossa existência, muitas vezes elas são desfeitas mesmo, porque elas não são verdadeiras e se o espírito progride, elas então acabam ficando para trás. Né? Mas, como nós estamos vendo, né, muitos se auxiliam mutuamente. Né? Então, uns podem ajudar os outros e cada vez menos presos à matéria, uns têm, então, a possibilidade de auxílio, o que vai fazer com que essas existências ou que essas relações possam vir a se tornar, inclusive, muito, muito verdadeiras. Né? Então, está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos que a gente acabou de falar. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. É muito importante isso. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Muito interessante, né? Então, a gente está vendo aqui que as afeições espirituais, né, aquelas que são baseadas em algo, num sentimento verdadeiro, puro, é a única que sobreexiste, né, ou que sobrevive, né, melhor dizendo, né, e que continua a existir com todos nós, né, após a morte do nosso corpo físico. Né? Aquelas que são feitas por motivos, né, de interesse ou motivos únicos exclusivamente sensuais, isso não vai aportar para nós realmente uma relação verdadeira, né? Que muitas das vezes se acaba mesmo, né, com a nossa morte do corpo físico. E aí Kardec continua aqui. Né? Ela, no entanto, né, diminui a importância e alguns dão a genealogia. Né? Então a gente pensa na árvore genealógica, né? Ela que ele está falando aqui é a reencarnação. No entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido aí um pai, ou tido por pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. E aí vale a pena aqui, mencionar, né, que existe uma nota explicativa no Livro dos Espíritos muito esclarecedora com relação a esta questão. Né? Nas versões atuais, essa nota explicativa nos traz uma série de esclarecimentos de Kardec, o que Kardec nos trouxe com relação, né, a esta questão de muitas vezes trabalhar em cima de questões de diferentes castas ou classes sociais, ou raças, sexo, que eram consideradas como fazendo parte de questionamentos ali existentes, e que inclusive, infelizmente, a gente ainda vê muitas das vezes acontecendo hoje, mas que Kardec nos esclarece muito bem que, né, aquilo que o espírito é, que é ser que foi criado igual, né, em todos, para todos, né, todos nós fomos criados de maneira igual, que temos o mesmo caminho a percorrer e tendemos ao mesmo fim, né, é esta a situação que acaba com toda a existência de raças, castas, religiões, credos, seitas, enfim, posições sociais, porque nós todos temos que aprender e passamos pelas diferentes condições. Então, pode ser que hoje, né, nós tenhamos uma condição social X e na próxima encarnação a gente possa ter uma condição social totalmente oposta, mas com fins de nos proporcionar o esclarecimento, o conhecimento necessário para o nosso espírito, as experiências necessárias para o nosso aprendizado. Fazem parte de um progresso espiritual. Né? Então, é interessante, né, porque ele cita essa questão da genealogia, né? Então, ele fala, né, que se nós então tivemos várias encarnações, quer dizer, então a genealogia ela perde a sua importância, dado que a gente pode ter pertencido a um outro conjunto, né, enfim, algo do tipo. E os espíritos respondem, é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria, né, ficaria envergonhado, né, de contar como ascendente honrado sapateiro, né, ou seja, um que ficaria envergonhado de dizer, né, que teve ali nos seus antepassados um sapateiro, né, mas honrado, que trabalhou, né, honestamente durante toda a sua vida, né, mas, né, um que ficaria envergonhado de falar isso, né, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso.
Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. E não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Né? Então, essa questão da genealogia e dizer eu venho de tal família, né, e que muitos utilizam ou se opõem às ideias, né, reencarnacionistas com o fim de perder esta, ou como fala, como eles se opõem a essa ideia, porque isso faz com que eles percam a importância desta genealogia, né? Então, estes argumentos se baseiam no orgulho. Porque, de fato, né, o que importa para nós? A gente ter pertencido a uma família, né, com o nome X, mas que lá atrás realmente foi uma família que trouxe muitos progressos, né? Mas que hoje eu não faço a minha parte para me tornar igual a eles. Né? É o nome da família que vai fazer com que eu seja também um espírito, né? É, um espírito superior, né? Não é isso. Então, é interessante a gente ver essas questões do Kardec, né? Porque a gente vê que muitas dessas alegações, dessas argumentações contra as ideias reencarnacionistas, podem também ter ali a sua base no orgulho, né? De pertencer a tal ou qual origem. Né? Interessante essa questão do Kardec. E aí, vamos colocar aqui um textinho aqui da Gênesis que nos auxilia a compreender, né, essa questão reencarnacionista. E aquela contrária, né? Aquela que não aceita a essas ideias encarnacionistas. Olha só, está lá na Gênesis, Caráter da Revelação Espírita, no capítulo número 1, número 35. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vence a cair no sistema das criações privilegiadas. É o que a gente estava falando agora. A gente acha que a gente foi criado no instante do nascimento, né? Então a gente pode vir a cair nesse sistema de criações privilegiadas, que vai criar castas, posições sociais, dominação entre povos e etc. Né? Então, sistema de criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros e nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são, de nenhum modo, solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a renascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei de natureza, ou lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Olha que incrível, né? Então, a nossa origem espiritual, como sendo a mesma entre todos nós, ela nos diz que todos somos iguais, né? E a nossa única diferença, a diferença existente entre um e outro é apenas com relação ao progresso espiritual que cada um de nós já fez. E é temporário, porque nós vamos então caminhar todos para o mesmo fim. Então, quando nós pensamos que todos nós somos espíritos e podemos encarnar numa condição X, numa condição Y, e numa próxima existência inverter essas ordens ou essas condições, isso auxilia muito a gente entender que a existência dessas castas, né, ou dessas divisões, sejam por cunhos religiosos, sejam por cunhos, né, sociais, ou a existência de preconceitos por conta de sexo, né, de raças, isso tudo cai por terra, porque quando nós colocamos o princípio espiritual como sendo a origem, a base de tudo, nós vemos que todos nós pertencemos à mesma família. Né? É isso que ele coloca como sendo a fraternidade universal. Né? E isso nos dá a ideia da igualdade dos direitos sociais e o da liberdade. Todos nós temos o mesmo direito porque nós somos a mesma essência. O que nós estamos passando aqui, são condições temporárias diferentes entre si, porque vão nos oferecer as oportunidades de aprender aquilo que ainda nós não aprendemos. Mas cada um dentro de um contexto, às vezes, diferente. Né? Que todos nós vamos tender para um único fim. Então, esses direitos sociais, né, a igualdade desses direitos sociais, né, a conquista disso, é um progresso muito importante, conseguido pelo Espírito. E nós, olhando para trás, né, vemos que muitas coisas erradas realmente aconteceram, mas que hoje nós temos a oportunidade de refletir sobre todo o progresso alcançado. E hoje, mais ainda, com as
com o conhecimento da vida espiritual e com esse conhecimento das vidas sucessivas, mais um fator que nos auxilia a fortalecer, né, e a compreender a necessidade dessas igualdades. Né? Muito interessante colocar essa questão espiritual no meio. É difícil, né? Porque nem todos, né, têm a mesma visão. Mas para nós, e agora temos o conhecimento dessa vida espiritual e das vidas sucessivas, é mais uma obrigação da nossa parte de respeitar a todos e colocar todos na mesma condição de igualdade. Né? Por isso, da consequência ou da conseguinte liberdade. Né? Muito interessante esse raciocínio do Kardec. Né? Então, para terminar aqui, né, vamos para a questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo, né, dos antecedentes, né? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança e deles guardais. Então, acho que a gente comentou, né, anteriormente aqui, se a gente tem algum antepassado, né, nobre, em que a gente, né, honra de ter ele na nossa família, né, não é pelo fato de eu dizer ou de eu ter o mesmo nome, o sobrenome que ele, que vai, né, honrá-lo ou honrar esse espírito. E sim o fato de que nós nos esforcemos para adquirir os mesmos méritos de progresso, né, espiritual que aquele espírito tem. Né? Ou seja, através de uma mudança, né, se for necessária, ou mesmo, né, dos esforços que nós empregamos para seguir os bons exemplos que eles nos deram. Né? E aqui é o que ele coloca. Né? Somente nessas condições que lhes é grata, é até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Né? Então, a honraria aqui nesse caso, né, se trata de uma questão mesmo, né, de sentimentos, de afinidade espiritual, ela se dá através de um comportamento ou de um procedimento em que nós nos esforçamos por conseguir colocar na nossa vida que reflete aquela grandiosidade ou aquele grande espírito que antes de nós havia encarnado na nosso contexto familiar. Né? Então é isso que vai fazer com que qualquer espírito, né, se sinta honrado pela lembrança. Né? Da mesma forma como dentro do nosso contexto espírita, né, a lembrança que nós fazemos para tal ou qual espírito que nos auxilia no progresso, né, ele se sente honrado e feliz quando nós, né, escolhemos tomar aquela lembrança ou relembrar dele através de um comportamento condizente com aquilo que ele representou, no seu bom sentido, né? Seguindo os bons exemplos, seguindo, né, as mensagens que são recebidas, no sentido de nos auxiliar no progresso, nós precisamos ainda fazer. É isso que vai tornar nós simpáticos àquele espírito que nos auxilia. Né? Interessante. Então, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, terminar o nosso estudo, né, vamos ler esse pedacinho aqui. É muito interessante da gente terminar e ler ele, porque ele faz um resumo. Né? Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, seja oposta à doutrina encarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas no mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas. Nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Olha que interessante, né? Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. Né? Ou seja, você vai para o lugar, você vai para o céu ou você vai para outro lugar. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não existe sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornar a juntar-se,
de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então, né, com essas doutrinas como ele colocou aqui, né, anti-reencarnacionista, em que o espírito, né, tendo uma única vida, e essa única vida determinando a sua sorte definitiva após a sua existência, ou seja, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, isso sim rompe esses laços de família. Porque se um caminhou pelo caminho do bem e o outro, né, ainda no seu processo de aprendizado, né, cometeu algum deslize, né, e aí ele seria condenado a uma existência eterna, né, como ele colocou aqui, no inferno, né, então, esses seres nunca mais poderiam se ver. Mas, com a reencarnação, esse espírito que errou, ele não é condenado a uma situação eterna de infelicidade. Muito pelo contrário, ele vai ter outras oportunidades de reaver os seus erros. Ele vai ter a oportunidade de caminhar, de progredir, porque ele tem a possibilidade de reaprender e de tomar decisões dessa vez que vão permitir ele progredir. Ele está aprendendo, é um processo educativo. Então, a reencarnação, né, permite que sim, esses laços espirituais, esses laços familiares, continuem ou se perpetuem, dado que a sorte de um ou outro espírito não é determinada em uma só existência. E eles vão poder, então, aqueles que se desencontraram, de se reencontrarem juntos através dos esforços que fizerem ambos para o progresso geral. Né? O progresso geral. Então, muito interessante isso. Né? E é isso que ele fala aqui. Ó. Com a reencarnação, né, e progresso a que dá lugar, todos que se amaram tornam-se a encontrarem na terra e no espaço, e que juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí, estreitamente, os laços de afeição. Então, olha que interessante, aquele que já adiantou, que já se adiantou, como nós vimos anteriormente, pode auxiliar o progresso daquele que está retardatário, né, que se atrasou ali por conta, né, do seu processo mais lento de aprendizado. Né? E agora, amparado, sustentado, e ele, com seus esforços, né, mediante aos seus esforços de melhoria, ele pode caminhar e todos se encontrarem posteriormente. Né? É para esse fim que nós todos caminhamos. Em resumo, né, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a observação no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, né, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas que se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, né, o céu ou o inferno, né, que tanto pode ser o inferno quanto o paraíso. Ele, inclusive, colocou aqui na sequência. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Olha, muito interessante esse estudo. Eu gostei muito, né, de entender um pouco mais com relação a como que as nossas percepções mudam, né, nessa questão de parentesco, de filiação, famílias, né, das nossas relações existentes entre os nossos antepassados e hoje nós, né, com as duas ideias, né, com a ideia anti-reencarnacionista e com a ideia reencarnacionista. Né? É muito consolador você conseguir enxergar as chaves, né, que a reencarnação nos traz, né, para um monte de portas que a gente ainda não conseguia compreender, né, e que agora fica muito claro para a gente e faz muito mais jus à justiça divina. Né? A gente consegue compreender muito melhor a justiça divina com essas ideias. Mas, meus amigos, hoje nós então terminamos por aqui. Né? Agradecemos a Deus por termos feito esse estudo juntos, né? Agradecemos a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual que nos acolhem com muita paciência, né, a nós, aos nossos familiares, né, de outros tempos, né, que fazem parte da nossa família espiritual, que nos auxiliam no nosso progresso espiritual. Né? Então, agradecidos por esse momento em que nós estivemos juntos, né, tentando aprender um pouco juntos, através das obras que nos são oferecidas. Agradeço então a todos pela participação. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.